Continuação do capítulo 6, Descobrindo quem eu sou. Tópico: Paixões. A partir da questão 907, em O Livro dos Espíritos, Kardec trata de paixões. Há em nós um conceito muito comum de que as paixões são animais peçonhentos que devem ser mortos, ou ervas daninhas que precisam ser arrancadas. Todos nós temos a falsa concepção de que o orgulho é algo que precisa ser arrancado do espírito. A ganância é uma erva daninha que tem de ser extirpada. Sendo assim, queremos ir até a raiz e arrancar tudo. O egoísmo é, igualmente, um animal peçonhento que precisa ser morto, massacrado. Essa ideia, essa visão maniqueísta, bem e mal, do ser humano é bastante complexa. Por essa razão, o processo de autoconhecimento se transforma em uma guerra. Mas será que é desse modo? Será que é isso que os espíritos superiores nos ensinam sobre a natureza das paixões? Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec enumera algumas paixões: ambição, orgulho, sensualidade. Esta última referindo-se ao sentido de apego aos sentidos físicos, não à sexualidade. E na questão 907, Kardec questiona: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esse princípio esteja na natureza? Em outras palavras, Kardec pergunta se as paixões são essencialmente más e se o princípio delas é mau na essência. Os espíritos poderiam responder: A. Sim, o princípio das paixões é essencialmente mau. Ou B. Não, o princípio das paixões não é essencialmente mau. Se a resposta fosse A, nós teríamos de arrancar de nós todas as paixões. Desse modo, o trabalho de reforma íntima seria um trabalho de guerra, de destruição. Porque se as paixões são essencialmente más, eu preciso destruí-las. Logo, o processo moral significa um trabalho de destruição, de luta. E em destruição, nós somos especialistas. O ser humano é perito em destruir. O que ele não sabe ainda é construir. Apenas para exemplificar. Nós tomamos um rio maravilhoso. Conseguimos destruí-lo, poluir suas águas, matar todos os peixes, acabar com tudo. Todavia, não sabemos ainda tomar um rio morto e acabá-lo e fazê-lo morto e acabado e fazê-lo voltar à vida. Será que realmente o progresso moral é uma guerra, uma obra de destruição em você, em que você vai dentro de você e sai matando tudo, destruindo todas as paixões? Atentemos para a resposta dos espíritos. Letra B. Não, o princípio das paixões, a essência das paixões, não é mal. E em sequência, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Isso significa que nenhuma paixão será destruída, ou seja, ela apenas se tornou má por conta de dois aspectos: a direção que foi dada à energia e a intensidade que se colocou. Desse modo, o egoísta é uma pessoa cheia de amor, que tem tanto amor por ele que não sobra amor para mais ninguém. Por exemplo, você vê um egoísta em uma fila. Qual é o comportamento dele? Ele entra na frente dos demais pela simples razão de gostar mais de si. Eu não posso ficar na fila, eu gosto mais de mim. Deixa eu me colocar na frente. E qual é o problema? É o excesso. Porque se você pegar essa paixão, esse excesso, que é o egoísmo, e diminuir a intensidade e direcioná-la para os outros, o que vai sobrar? O amor próprio, o que é uma virtude. Tanto que o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, é extremamente válido. Se você não é capaz de amar a si, como será capaz de amar o outro? Se eu não respeito a minha individualidade, as minhas dificuldades, a minha liberdade, nem a minha própria integridade física, como irei respeitar as dos outros? Ao partirmos desse ponto de vista, o ato de destruir não nos compete mais, e aquele discurso reiterado de nós, espíritas, precisamos destruir o egoísmo, não se encaixa mais em nosso modo de ser.
O egoísmo precisa de outra ação que não a destruição. E qual será? É na questão 908, Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Qual é o critério? Como saber se passou do limite? O processo é semelhante à autoestima. Você precisa ter autoconfiança. Imagine-se em uma viagem aérea cujo comandante apresenta-se aos passageiros totalmente despreparado para pilotar o avião. Seria um pânico total. Então, a autoconfiança, o apreço às próprias qualidades e habilidades, o respeito que angariou, isso é importante. Entretanto, quando passa do limite, vira orgulho, soberba. Diminuir o volume, portanto, torna-se imperioso. Por esse motivo, a pergunta perspicaz de Kardec: qual é o limite? E em resposta, os espíritos asseveram: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Facilitemos o entendimento. O apetite é algo muito bom. Do que adianta uma comida saborosa se você não estiver com apetite para apreciá-la? Entretanto, quando não temos controle sobre ele, vira gula. Nesse momento, de controladores, nos tornamos escravos dela, porque é ela quem governa. Outro exemplo que podemos considerar é o medo, que até determinado limite é muito bom, pois confere prudência, traz discernimento, juízo. Em contrapartida, a pessoa afoita, que não tem noção do perigo, é um suicida em potencial. Qual é a medida? A medida é a seguinte: quem governa, você ou a paixão? Desse modo, o orgulhoso é alguém que perdeu o controle da autoestima, porque é compulsivo, tem necessidade de elogio e de se autoelogiar o tempo todo. Todavia, a pessoa humilde tem controle e autoestima, sabe se valorizar. Então, quem governa? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixas de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. A paixão, ao fugir do controle, vai gerar prejuízo para nós ou para aqueles mais próximos, geralmente para os que nós mais amamos. É importante em tais momentos que tenhamos isso em conta. Que atitude devemos tomar? A nossa atitude nos faz lembrar o capítulo 30 do livro Fonte Viva, intitulado Educa, em que Emmanuel escreve: porque também o espírito imortal traz um gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Ao nascer, nós carregamos parte do nosso pai e da nossa mãe. É assim com nossos filhos, que conforme vão crescendo, começam a apresentar características, tanto psicológicas quanto espirituais, similares a nossas. Com Deus também é assim. À medida que crescemos, começamos a ficar parecidos com Deus. Sabe por quê? Porque somos filhos, filhas de Deus, e o nosso destino é ficar cada vez mais parecido com o Pai. Contudo, nosso destino é nos tornar divinos, porque nosso gene, nosso DNA espiritual é de Deus. O espírito imortal traz o gênio da divindade, ou seja, nós estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Então, por que o homem está perdido? Por que o ser humano comete tantas atrocidades? Porque deixa que suas energias psíquicas tomem o controle. Nós precisamos assumir o comando de nossas potencialidades, que são divinas. Por isso, diz Emmanuel, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. Tópico: Educação versus destruição. A doutrina espírita revive o Evangelho de Jesus em sua essência, no seu foco, uma obra educativa. Ela não é uma obra de destruição. E ainda há espírita defendendo pena de morte. Mas matar o que, se o espírito é imortal? Esse é o problema de se ter inimigos, eles não morrem.
O sujeito vai continuar vivo para sempre, e uma hora precisaremos nos entender com ele. Ao contrário de matar, nós devemos educar, e não se trata de tarefa fácil. Deus nunca chegou para os seus filhos e disse: "Filhinhos, vai ser fácil." Em Belo Horizonte, nós conhecemos Leão Zálio, um espírita muito espirituoso que dizia que não havia nada difícil, mas sim trabalhoso. E é verdade. O processo de educação espiritual é igualmente muito trabalhoso. Vejamos um recorte da passagem de Jesus pela terra que vem ao encontro da nossa reflexão. Estava Jesus crucificado, quase desencarnando, quando se aproximou dele o soldado Longinos e lhe cravou a lança no peito. E, de acordo com a história, o que Jesus fez? Ele educou Longinos. Demorou quase 1800 anos para Jesus educar totalmente esse soldado. E é na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vamos conhecer a trajetória desse espírito. Em determinado recorte da obra, Jesus o chama e pergunta: "Meu filho, agora eu quero concluir a obra educativa em você. Você se lembra da lança?" "Como não, Senhor? Como eu poderia esquecer?" "Pois bem, meu filho, você terá uma encarnação agora em que será meu cooperador direto. Eu vou confiar a você uma missão em que vai viver momentos profundos de incompreensão, você entendeu? Você precisa passar por esse processo educativo para entender o que eu passei na cruz quando você não me compreendeu. Contudo, vencer nessa encarnação significará a sua redenção espiritual. Vá, na terra você será chamado Dom Pedro II. E a historiografia desse imperador hoje o reconhece tal qual um dos maiores expoentes de seu tempo. Os historiadores, as teses de doutorado, começam a encontrar documentos, as relações de Dom Pedro II, e percebem ter sido ele o maior estadista daqueles tempos, quem intermediou vários outros reis e evitou conflitos, um respeitável diplomata. E Jesus continua a educar, transformando o instinto em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa. O autoconhecimento é um desafio educativo. A doutrina espírita não pede para você viajar para dentro de si para destruir, mas para educar. Leia o livro O Encantador de Cavalos. Com o grande domador de cavalos, você aprende a domar as paixões, sem precisar destruir nada. É trabalhoso? Sim. É possível? Eu nem digo que é possível, mas que é inafastável. Não é opcional. Os espíritos que dirigem nossa evolução espiritual vão nos reeducar. O acordo está feito, não tem saída. E para concluir este capítulo, eu gostaria de remeter à obra Libertação, cuja figura principal da história é o personagem Gregório, chefe de uma legião de espíritos perturbados em certa região inferior do mundo espiritual. Contudo, quem vela por Gregório é a sua mãe, Matilde. Em certo momento, Matilde entra em contato com Clarencio, ministro de nosso lar, e solicita trazer seu filho de volta. Clarencio identifica a situação e pede, pacificamente, autorização a Gregório para poder atuar em uma pessoa que ele obsediava. Gregório quer saber a mando de quem Clarencio fazia o pedido. Estou a pedido de Matilde. Gregório, sem aparentar conhecê-la, concede o pedido. No final, Clarencio resolve todo o caso, o que deixa Gregório furioso ao ponto de desembainhar a espada, querendo brigar a qualquer custo. E no momento do embate surge sua mãe, que diz: "Gregório, chega, acabou." Matilde, entretanto, expressa tanto amor e autoridade perante o filho que este desmaia, se rende e, em seguida, recebe o auxílio dos amigos espirituais. Nós, igualmente, estamos sob tutela de amor e de sabedoria que nos educa o tempo todo. Trata-se de um processo lento, trabalhoso e desafiador, mas ele faz parte do determinismo divino, porque da mesma maneira que não temos controle sobre o envelhecimento, o progresso é irreversível.
Uma vez atingido um patamar, agregamos recursos espirituais. Não tem volta. Portanto, autodescobrimento na doutrina espírita não é um campo de guerra, mas um processo educativo. Que possamos olhar para nós mesmos com serenidade, com um espírito de transformação, com vontade de melhoria, sem pressa, como assevera Bezerra de Menezes, com compaixão, com amor, como alguém que sabe que não precisa destruir nada. O propósito não é destruir o orgulho, não é destruir a sensualidade, a ganância, o egoísmo. A questão é educar e trazê-los para a justa medida da expressão. Quando você assume o controle e educa esses impulsos, eles deixam de ser defeitos e se transformam em virtudes poderosas. Encerramos aqui esse capítulo e em breve teremos o capítulo 7, Pensamento e Vida. Obrigada.